Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os 4 cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de 1.000 famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós. Seja você também um Gideão contribuinte. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. A única coisa que eu fiquei preocupado é a cor da gravata e da camisa dela. Não é para me afrontar não, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima. Mas não é para mim não, é para o pastor Reuel mesmo. Pastor Reuel está hoje parecendo manequim de vitrine de shopping center. Perfeito, terno. Isso aqui é terno de verdade. Vou dar um ensinamento para vocês. Todo mundo diz que vê um homem, por exemplo, como esse moço. Ele está de terno. Não. Terno é assim, ó. Terno vem da palavra 3. É o paletó, o colete e a calça. Isso é terno. Ali é um blazer e uma calça. Levei tempo a aprender. Graças aos irmãos dos Estados Unidos, cada vez que eu vou lá, você também começou assim, ganhando de presente. Aí eu aprendi a usar terno. É bonito, não é? Esse terno então não fala português, né? Ele só fala how are you? Quem trouxe Bíblia nessa manhã? Eu queria fazer um pedido. Você pode levantar a sua Bíblia? Pode chacoalhá-la? Faz uma tomada disso aí, cinegrafistas. Para o Brasil ver que nós ainda usamos Bíblia Sagrada. A Bíblia não envelhece jamais. Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 9. Deus está aqui. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Já está conosco também o bispo Enaldo, meu amigo lá da Igreja Universal.
A gente se encontra muito pelo estado do Rio de Janeiro, e ele é muito querido das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. É o único que passeia e tramita entre nós. Agora já falei para ele que está na hora dele me levar para pregar lá. O que vocês acham? Ó, eu já sei mais ou menos, ó. Meu amigo, nós estamos aqui para determinar a sua bênção. Amém, pessoal? Viu? Já consigo chegar lá perto, né? Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem encontrou diz amém. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou ler de novo para ver se todos se ligam no mesmo espírito. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os gideões missionários da última hora, nesta manhã de domingo. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, no banco e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Se a pessoa não quiser pegar na sua mão, pisa no dedão do pé dela. Isso aqui é uma reunião de família. Aperte a mão da pessoa até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor há de derramar sobre nós aqui nesta manhã. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra e revelar os seus segredos, cerque este ginásio com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar nesta hora, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, toma ela nas suas mãos esta manhã, mas derrama a sua glória agora, 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 meu Senhor. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, os que podem tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu prometo que vou ser bem rápido, porque a manhã missionária ela começa e só termina a hora que nós conseguimos atingir alguns objetivos específicos, necessários e importantes. Mas, como o pastor Reuel é sempre bondoso, ele disse: pastor Marco, amanhã é missionária, nós precisamos e contamos com ela, maior arrecadação da festa, mas nós não podemos receber sem antes dar. Por isso, uma pregação, uma palavra pimenta, diga comigo, pimenta. Só uma irmã ali gritou, 1, 2, 3, palavra pimenta. Pergunte o que significa, pastor. Curta e quente, tá bom? Também temos a pregação espada. Pergunte o que é a espada. Chata e comprida. Abrir a Bíblia Sagrada na epístola de Paulo aos Coríntios é viajar no tempo. O apóstolo Paulo é aquele apóstolo inusitado, é o homem que aparece fora do tempo. Jesus, passando por esse mundo, escolheu a dedo 12 homens, mas ele precisou dar um upgrade na grande comitiva, no seu colégio apostólico. Os 12 não entenderam a vocação missionária. Quando o Senhor Jesus partiu, ele ainda deixou uma palavra aos discípulos dizendo:
ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas logo depois da ascensão de Cristo, a igreja que permanece liderada pelos apóstolos, santos homens, homens tementes, parece que não compreenderam que o mundo era grande. E então aprove a Pedro, João, criarem uma igreja convencional apenas para judeus. Você já deve ter lido na Bíblia a palavra gentios. Quem já leu sobre gentios na Bíblia? A palavra gentios da Bíblia não tem nada a ver com gentileza, com educação. A palavra gentio estabelecida na Bíblia era um apelido maldito colocado pelos judeus em quem não era judeu. Para os judeus só tinha dois tipos de seres humanos: eles e os outros. Os outros, filinto, que não eram judeus, eram chamados de gentios. E o que significa gentios? Bárbaros. E o que é um bárbaro? Um bárbaro é como uma besta fera desenfreada. Era como se fosse uma nação sem civilização. Então os judeus sempre foram muito segregados, selecionados. Deus havia dito a eles quando saíram do Egito: não é para se misturar com ninguém, é só vocês e ponto final. Quando vem a salvação e eles a rejeitam, o Senhor abre o leque para nós. Você sabe disso. Jesus veio para eles. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. E eu sinto muito por eles não terem recebido Jesus. Todavia tomei posse da bênção, porque João diz: veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus nesta manhã aqui? Mas se dependêssemos de Pedro, João e a patota toda do início, nós não seríamos salvos nunca. Porque para eles o evangelho tinha que ficar somente ali. Vocês lembram qual foi a atitude de Pedro quando assumiu a igreja de Jerusalém? Ele decretou: o Senhor foi e vai voltar. Vendam tudo o que vocês têm e tragam aos pés do apóstolo. Vendam tudo. Vamos aproveitar os dias em congresso ininterrupto. Porque a mente de Pedro e dos demais apóstolos é que Jesus tinha ido ao céu apenas preparar lugar, como ele disse em João 14, e já voltaria. E a igreja de Jerusalém passou um tempo de riqueza. Imagina os membros vendendo casa, vendendo propriedades, fazendas. Tinham abastança em comida, viviam em congressos, era palavras, era espírito, era revelação, era tudo. Mas de repente Jesus não volta, a igreja empobrece, os crentes começam a passar necessidade. A necessidade começa a ser tão grande que os crentes vêm dar oferta e Pedro não aceita. Ou traz tudo ou não traz nada. Ao ponto de Pedro amaldiçoar Ananias e Safira, que morreram. Muita gente já pregou contra Ananias e Safira. Eu queria ter eles na minha igreja. Porque eu queria ter um crente que tivesse coragem de vender o que tem e falar: não, eu vou ficar só com um pouquinho, mas a maior parte é para a igreja. Já não é uma grande coisa? Não, mas a fúria de Pedro foi tão grande que ele é por que mentiste ao Espírito Santo? Morreram os dois, e na época da graça, não estou falando de lei. Então o Senhor Jesus começou a observar, disse, como diz o carioca: vai dar ruim isso. Então o Senhor teve que criar um outro caminho. E esse caminho começa lá na estrada de Damasco, quando tem um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, careca, calvo, caolho e manco de uma perna. Esse é o herói que Deus vai levantar. Esse é o modelo que Deus vai levantar. Ele está com a sua equipe, os seus guardas pretorianos que Roma deu a ele, para ele acabar com uma nova seita que havia começado, que ainda não se chamava cristianismo, se chamava O Caminho, era o apelido da nossa fé no início. O cristianismo só recebeu o nome de cristianismo no 3º século da era cristã, 300 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então era uma seita, e esse homem se chama Saul de Tarshite, conhecemos como Saulo de Tarso, que mais tarde vai ser transformado em Paulo. É no caminho de Damasco que ele está indo com cartas recebidas para acabar com a igreja, e no meio do caminho uma luz explode diante dos olhos dele.
E do meio da luz vem uma voz que grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? O que foi que eu te fiz? E ali já começa Deus a mostrar a sua misericórdia. Os soldados que estavam com Saulo saíram correndo. Por que Saulo não saiu correndo também? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque ele era um fariseu, e como fariseu era doutor da lei, era conhecedor, não apenas doutor em leis religiosas, ele também era advogado, estudando aos pés do doutor Gamaliel na escola de Jerusalém. Ele, conhecendo a palavra antiga, sabia que está escrito: ninguém foge de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os romanos eram pagãos, tinham que correr mesmo, que não sabiam o que era aquela voz e aquela luz. Mas ele, conhecendo Deus, sabendo do que Deus era capaz, diz: se eu correr, é inútil. Então, ao invés de correr, ele cai de joelhos. E quando ele cai de joelhos, a fúria de Jesus retrocede. Recebe esta revelação. Ainda há uma força capaz de fazer a maldição recuar. A maldição recua quando alguém se ajoelha. A maldição recua quando alguém se arrepende. A maldição recua quando alguém derrama lágrimas. Comece a receber esta palavra e plantar ela na sua alma, porque Deus pode colocar um ponto final no ciclo da maldição que existe sobre a sua família, se nesta manhã você se curvar diante do Eterno e derramar as suas lágrimas. Jesus não foi ali para cegar ele, pastor Eliel. Jesus não foi ali para derreter olhos dele. O Senhor foi ali para colocar um ponto final na vida dele. Nós conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e sabemos que todas as vezes que uma pessoa da Santa Trindade está atuando, as outras duas ficam em silêncio. O Velho Testamento inteiro, de Gênesis a Malaquias, nós temos aí 5 dispensações: inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Quem dominava a terra era Deus Pai. Enquanto Deus Pai age, Deus Filho e Deus Espírito Santo assistem. Termina o Velho Testamento, iniciamos o Novo Testamento. Deus Pai foi, vem Deus Filho, Jesus. Enquanto Jesus está na terra atuando, Deus Pai e Deus Espírito Santo se silenciam. Jesus morre, ressuscita, aparece a uma multidão de 500 pessoas por 40 dias, ele é assunto ao céu. Quando ele sobe ao céu, o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce, Deus Pai e Deus Filho se silenciam. Porque cada membro da Trindade tem o seu tempo de atuação na terra. Quem pode dar glória a Deus por isso? No período em que Deus Pai atuava, Deus Filho não interferiu. No período em que Deus Filho atuava, Deus Pai e Deus Espírito Santo não interferiram. Agora que estamos na época do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, por regra, não podem interferir. Mas a pergunta que eu faço é: se estamos na época da graça e o Espírito Santo está com os discípulos, por que Jesus teve que descer do céu? Por que ele teve que quebrar essa lei? Quer perguntar para mim o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Só se ouvir um grito de uma voz só aqui dentro. Porque o Espírito Santo não é de guerra, não é de briga, não é de punição. Ele é o Consolador. Jesus avisou: vocês querem falar alguma coisa, querem brigar, querem falar mal, fale mal de mim, fale mal do meu Pai, mas não fale mal do Espírito Santo. Não fale mal dele, porque se falar contra mim, contra o meu Pai, ainda tem perdão, mas se pecares contra ele, não tem perdão, nem hoje, nem nunca mais. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando Deus olha do céu e vê um homem matando a igreja, porque Paulo de Tarso matou crentes, ele matou velhos, matou crianças. A história diz que ele era sanguinário. Ele assassinou pessoas. E como Roma viu que um judeu era capaz de matar os judeus, tiraram a mão e disseram: vai lá você, porque se quiser uma revolta, se revoltem contra você. Quando Cristo viu do céu que tinha um homem aqui, ninguém tinha coragem de encarar ele, porque depois que ele mata pessoas na primeira cidade, os crentes da segunda cidade se mudam. Antes de Saulo chegar, os crentes já tinham sumido, porque começaram a gritar: o anticristo já está entre nós.
Então a história diz que ele não precisou matar muitos, bastou matar alguns para servir de exemplo, e onde ele chegava, a igreja fechava automaticamente. Ele conseguiu fechar quase todas as igrejas por onde ele passou. Agora que ele está no caminho de Damasco, Deus está olhando do céu, e eu imagino Jesus falando: está errado. Pedro, cadê a sua coragem, Pedro? Você tirou espada, deu na orelha de um soldado do sacerdote. Você pulou no meio de uma multidão e disse que aqui não tinha ninguém bêbado, estavam todos cheios do Espírito Santo. Você agora tem poder, Pedro, porque você não para esse homem. Pedro não teve coragem, João não teve coragem. Como a igreja está ameaçada, como Jesus Cristo é o noivo, e o noivo defende a sua noiva, o noivo ficou de pé no trono e disse: meu pai, o senhor me dá licença, porque o guarda-costa da minha igreja lá parece que não pode fazer nada, que são os pastores, e já que não tem macho para defender a minha igreja, eu desço e defendo ela, porque esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não desce para bater papo, Jesus não desce para dar puxão de orelha, ele desce para fulminar Saulo de Tarso. A glória que explodiu, a primeira coisa que fez foi derreter os olhos. Pergunte por que os olhos? Porque é a parte mais sensível do corpo. Pode ver que todas as vezes que você está diante de alguma coisa, a primeira parte do corpo que você protege é a íris, é automático. A glória que explodiu não deu tempo dele fechar os olhos, derreteu os olhos. O próximo passo era derreter a pele, os ossos e o corpo. Assim como aconteceu quando Uzá se jogou em cima da arca da aliança. Lembra quando a arca abriu? Por que Uzá morreu? Todo mundo fala mal de Uzá. Eu acho que eu sou o único pregador do mundo que defende Uzá. Uzá foi um herói naquele dia, porque se ele não se joga em cima da arca, a arca teria aberto e todos os soldados teriam adoecido ou morrido. Lembra da arca da aliança? Ela não carregava a glória de Deus? Pois bem, todos os lugares que a arca entrava, o que acontecia? As pessoas adoeciam. Por quê? Do que adianta você ter um porta-joias e não abrir para ver o que tem dentro? O único lugar que não abriram a arca foi na casa de Obed. E lá em Obed-Edom, quando ele não abriu a arca, só repousou a arca lá, houve prosperidade. Porque a glória de Deus, ela não pactua com a carne humana. Você não vê aqui no congresso? De vez em quando você não vê gente começar a tremer e tibum no chão. Por que isso? Porque a glória de Deus é incompatível com o corpo humano. Às vezes Deus deixa só respingar sobre nós um pouquinho da sua glória, porque se Ele derramar a glória dEle como é, todos nós somos fulminados. Um dia sentiremos ela, mas não neste corpo. O corpo terá que ser glorificado. Aí assistiremos diante do seu eterno trono a sua glória. Amém? Então Cristo foi ali para fulminar. Mas quando ele explodiu a sua glória, os olhos de Saulo derreteram. Imagine a dor. No meio da dor ele caiu de joelhos. E um homem nunca é tão grande para Deus quando está de joelho. Jesus viu que um homem ajoelhado está arrependido, e ele é a própria graça. E o Senhor respirou fundo, olhou para ele e disse assim: eu vou te dar um castigo que é um pouquinho pior do que a morte. Duro para ti será recalcitrar contra os meus aguilhões. Ao invés de eu te matar, porque se eu te fulmino você morre de uma vez, você vai padecer aos poucos. Você vai sentir perseguições. Você vai pagar pelos seus pecados, mas trabalhando para mim. Ao invés de te matar, eu estou te contratando para ser meu funcionário. Vou te contratar para ser o maior garoto propaganda que o Evangelho já viu. E são as suas dores que vai ensinar o meu povo a me amar. Me diga quem aqui nunca chorou ouvindo Paulo gritar assim: nada me separa do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem as dores, nem a fome. Quem aqui nunca se emocionou vendo ele naufragar 3 vezes no mar aberto? Sobreviver porque era pequeno, então se atracava um pedaço de madeira como uma clarabóia e conseguia sobreviver porque ele era pequenino e bem leve. 3 naufrágios, não foi um, foram 3. Quem nunca se emocionou vendo ele tentando se secar depois do naufrágio perto de um fogo, e tentando se esquentar, vem uma víbora e agarra a mão dele e toma uma picada de cobra venenosa. Quem nunca se emocionou vendo ele sendo jogado do alto de um pináculo de uma montanha
e ficar em coma por quase 3 meses. Quem nunca se emocionou ouvindo algum pregador dizendo que ele terminou seus dias em Roma decapitado, com a cabeça arrancada? Ele pagou em vida, mas ganhou o céu. E antes de ir para o céu, ele pegou uma caneta, que na época não existia, era uma pena, pegou tinta, nanquim, pegou papiro e mandou uma carta para uma igreja que ele havia plantado chamada Corinto. Qual o nome da igreja? E lá na igreja de Corinto, ele manda uma carta fulminante. Ele manda uma carta puxando a orelha das pessoas que lá estão. Ele começa a dizer que a igreja perdeu o rumo. Ele começa a dizer: eu plantei esta igreja no sangue de Cristo, ensinei a vocês sobre a santidade, sobre a pureza, sobre o amor, sobre a fé. E depois de 20 anos sem estar convosco, encontro alguém no meio das embarcações que me diz que a igreja perdeu o rumo. Estou sabendo que vocês aceitam qualquer tipo de pecado sem nada fazer. Estou sabendo que vocês estão trazendo costumes esquisitos para dentro da igreja. Esqueceram porventura sobre o Espírito Santo que eu ensinei a vocês, que falei para vocês para não entristecer, para vocês não extinguirem ele. Esqueceram. Pois se esqueceram, estou aqui para lembrar: o amor nunca cessa. Mas se acabar o amor, não haverá mais profecias. Se acabar o amor, não haverá mais dons do Espírito Santo. Vai abrindo o coração. Se acabar o amor, a igreja pode ir à falência. Se acabar o amor, não faz sentido mais viver aqui. Paulo pega a igreja de Corinto, que foi a igreja mais viva que ele plantou, a igreja dos dons do Espírito Santo. Por que você acha que é lá que encontramos o capítulo 12, onde ele fala: o mesmo Espírito é o mesmo que opera em nós, mas a cada um ele opera de uma maneira. A uns ele dá a palavra do conhecimento, a outros ele dá a palavra da revelação, a outros ele dá línguas estranhas em diversidade, a outros ele dá a interpretação de línguas, a outros ele dá o discernimento de espíritos, a outros ele dá o dom da operação de maravilhas, a outros ele dá os dons de curar os enfermos. E ele vai falando: quando eu plantei vocês, essa igreja fumegava, essa igreja era possuída pela minha glória, diz o Senhor na boca de Paulo. Mas a igreja se acabou. Então Paulo manda o versículo que eu li, e ele diz: eu sei que a coisa está ruim, mas o Senhor me falou em oração que ainda existe um remanescente no meio do povo. Não, eu não ouvi você, eu vou falar de novo. A coisa não está boa, mas ainda há um remanescente no meio do meu povo. E para este remanescente que não se entrega, que ainda ama, Deus tem uma promessa. Está pronto para ouvir a promessa? E Paulo abre a boca gritando: a promessa é essa: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus ainda tem reservado para aqueles que o amam. Quem acredita nesta palavra? Então, por gentileza, mão direita erguida ao céu nesta manhã, chacoalhe a sua mão, coloque essa mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre a pessoa, por favor. Em manhã missionária só vem crente corajoso. Abaixa a mão e coloque no ombro de alguém, por favor, sem constrangimento. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não, é para irritar. Irrita. Até a cabeça dela ficar assim, irrita. Diga: Deus te trouxe nesta manhã só para isso. Sacode, sacode, sacode. Para isso. Deus queria te dar um sacode nesta manhã. Deus quer sacudir a sua fé, o seu ministério, a sua família. Deus quer sacudir o Brasil através de você nesta manhã. E a primeira coisa que Deus quer de você nesta manhã é essa: não se esqueça do que é Gideões missionários da última hora. Minha barba está arrepiada. Quando se atreveres
a entrar em uma caravana e vir para essa terra. Procure saber com seus velhos pais o que é esse lugar. Esse lugar não é um lugar comum. E eu não estou falando do ginásio, porque ginásio é apenas corpo físico. Eu estou falando do Deus de Moisés, que pode estar no alto de uma montanha cheia de pedras e árvores secas, e alguém vai se aproximar, ele diz: antes de chegar perto de mim, tira as alparcas dos seus pés, porque onde eu estou a terra é santa. A terra é santa! A terra é santa! Eu falo com propriedade. Nem todos os que pregam podem falar o que eu falo. Eu posso, aqui, porque eu sou filho dessa obra. 1988, o ginásio ainda era invertido. Era do outro lado, o púlpito não ficava aqui, ficava de lá. Não era um ginásio desse tamanho. Eu era um menino extremamente pobre, de família miserável, cortador de cana. Fiz na cidade uma vaquinha entre os vereadores, porque eu queria ser guitarrista. Isso eu nunca contei, João. Olha, eu queria ser cantor. Que prova. Já gravei uns CDs aí, bati recorde. Acho que quem compra, compra de dó. Vamos ajudar ele, vamos ajudar ele. Né? Mas meu sonho era ser cantor, músico. Eu estava indo para a Casa Musical Bonucci, que fica na rua 1 da minha cidade, com dinheiro, os vereadores me deram, pronto para comprar uma guitarra usada. Quando eu estava atravessando a rua, passou um irmão com um fusquinha verde, chamado Valdeci Otávio. A esposa dele estava com ele, Roseli Otávio. Esses dois são pastores na igreja que eu presido. E eles disseram: onde você está indo? Eu disse: eu vou comprar uma guitarra. E o Valdeci perguntou: quanto custa? Eu disse: tanto. A mulher dele olhou para ele e disse: fala ou não fala? Ele disse: fala. Ela falou: quer sacrificar a guitarra? E eu disse: para quê? Para você ir para um lugar que vai mudar a sua vida. Eu disse: vai mudar minha vida por quê? Porque lá só tem céu. Eu disse: como assim? Lá a gente ouve profecia dentro do banheiro. E eu falei: como é isso, profecia dentro do banheiro? Aí o pastor Valdeci disse: eu cheguei lá dentro do banheiro dos Gideões, tinha um homem sentado no vaso, e o outro com a mão em cima da cabeça dele. Falo como quero, onde quero, porque sou Deus e ponto final. Lá Deus vai revelar qual é o mistério que Ele tem na sua vida. E eu, novo convertido, falei: meu Deus, eu quero ir nesse lugar. Aí eu disse: mas por que você falou de sacrificar? Porque exatamente o valor que você tem dá para pagar o ônibus e o hotel. Eu disse: e para comer lá? A irmã Roseli disse: Deus proverá. Sacrifiquei a guitarra e vim. Quando vimos a primeira placa, Gideões, o ônibus foi tomado por uma glória, uma unção. E a gente ouvia a rádio Marumbi, aqueles gritos: Gideões, missionários da última hora. Segure. Atalaia, tocai a buzina e chamai para Deus Gideões, pois o mundo está neste momento esperando ouvir nossa voz. Gideões, Gideões, é o Senhor nos chamando. Missionários da última hora. Foi assim, numa manhã de domingo como essa. Eu acordei 5 horas da manhã para chegar aqui às 6 para pegar lugar. Consegui bem na frente um lugar, mas o culto estendeu um pouco. E aí falaram para mim:
busca uma água para a irmã que está passando mal. Eu fui, não consegui voltar com a água. Fiquei lá na porta, não consegui andar, era impossível andar. E o pastor Gregório Sharkzuki, Rio Grande do Sul, falando sobre a obra missionária. E ele levantou a obra missionária, ele levantou a oferta missionária. Não se fazia leilões como fazemos aqui agora. As pessoas vinham com o coração aberto. Pessoas vinham entregar fazendas, vinham entregar sítios, se despojavam de tudo. E me davam angústia porque eu não podia dar nada, não tinha nada. O meu almoço era repartido com os irmãos. Depois que ele terminou toda a parte da oferta, ele disse: eu quero saber quem é que pode entregar agora. O quê? Ouvir o quê? Identificação do programa Voz Missionária. E ele vai soltar a música que o senhor falou. Obrigado, Luiz. Eu achei que você ia soltar a música cantando. Nem para isso presta. Agora não dá mais. Ah, entendi. Era o prefixo da voz missionária. O Jorge quer fazer o início do programa. Ah, entendi. Vamos ouvir Gideões de 1904. Primeiro programa desse. Primeiro programa, vai lá. Começa agora o programa de maior envolvimento missionário no rádio brasileiro. Gideões missionários, Gideões missionários, Gideões. Gideões, façamos missão agora, antes que seja tarde demais. Quem pode dar uma salva de palmas? Obrigado, Pequito. Nunca se esqueça do que é essa obra. E quando o pastor Gregório disse: quem é que pode dar a sua vida para missões? Pense numa tampinha de gente. 13 anos eu era desse tamanho, sofria de inanição. Eu saí empurrando, me empurraram, eu caí, eu derrubei. Pisaram em cima de mim, eu pisei em cima dos outros. Como o espaço era curto, eu consegui me jogar na frente. Eu deitei no chão com a boca no pó. O pastor Gregório veio perto do altar, agachou e disse: esse menino aqui, Deus está recebendo a chamada dele, a oferta dele. Vocês vão ouvir falar muito dele ainda. Olha o que deu. 20 anos pregando nesse mesmo congresso. E quando eu acho que não tenho mais nada para pregar, vem uma mensagem como aquela de ontem. Estar dentro da arca vale a pena. Então veja só, nunca se esqueça do que é essa obra. Nesse momento, nós vamos começar um trabalho, e o Bispo Enaldo já vai se preparando, já está pronto aí? Nós vamos levantar sustento para missões. Eu recebi um missionário da minha igreja tem 2 semanas, do Haiti, desse tamanhozinho assim. E ele trouxe vídeos para nós, e ele trouxe a comida que boa parte do pessoal do Haiti come. E eu não acreditei naquilo. Bolo de terra, barro, com sal. Eu vou falar de novo. Bolinho de barro. A gente, quando criança, brincava, fazia bolinho, né? Ia brincar com as crianças, fazia bolinho. As crianças comem barro mesmo. E passam sal em cima da pedra para ter gosto. Eu vi minhas filhas bonitas, fortinhas. Eu falei: Deus, que vergonha isso. Fiz a igreja inteira ouvir um missionário por 2 horas.
Levantamos uma oferta missionária e os crentes no dia seguinte já começaram a dar testemunho de milagre. Quem precisa de um milagre aqui? Então olhe para mim. Aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que o seu coração sequer desejou, é o que Deus tem reservado para você nesta manhã missionária. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, eu, apóstolo Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder. Nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim um ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço, vamos estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.